A idolatria, ou seja, a adoração de ídolos em lugar do Criador, além de ser uma loucura, uma tolice, uma idiotice, ela abre as portas para a prática do mal. Veja esses dois textos, Salmo 115, 4 a 8 e Salmo 135, 15 a 18. Eles falam a mesma coisa. Os ídolos são obras humanas de ouro e prata. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, nariz e não cheiram, mãos que não apalpam, pés e não andam. Não lhe sai nenhum som da garganta. Os que nele confiam e os fazem, tornam-se semelhantes a eles. Na verdade, o que o salmista está dizendo aqui é que os ídolos não fazem absolutamente nada. Os ídolos são feitura humana. Eles não ouvem, eles não cheiram, eles não falam, eles não veem. E diz ainda mais agora outro salmo. Aqueles que confiam nos ídolos acabam ficando iguais a eles. Pela contemplação, acabam ficando iguais a eles. Isaías 44, 9 e 10 diz assim: eles não têm valor nenhum, seus artífices são nada. Veja, nada. Uma imagem de escultura é absolutamente nada. A experiência de Israel, ao produzir o bezerro de ouro, mostra qual é o fim daqueles que fazem ídolos. Veja Êxodo 32, 6. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Uma outra tradução desse mesmo verso diz assim: e entregaram-se à farra. Bagunça, farra, orgia. O bezerro de ouro se assemelhava ao deus touro egípcio chamado Apis, ou a deusa vaca, Actor. Essa foi uma transgressão flagrante do primeiro e do segundo mandamentos. Tal violação não poderia ficar impune, pois rompia abertamente o relacionamento dos israelitas com o Senhor vivo. Em vez de adorar o Criador, eles adoraram sua própria criação, que não podia ver, ouvir, cheirar, falar, proteger, amar ou liderar. Eles fizeram uma terrível troca, o Deus Criador por um bezerro de ouro de criação humana. A ordem da criação foi invertida. Em vez de reconhecer que tinham sido criados à imagem de Deus, eles fizeram um Deus, nem sequer a sua própria imagem, o que já teria sido ruim o suficiente, mas a imagem de um animal. Era esse Deus que desejavam servir. Com isso, eles pecaram gravemente contra o Senhor. Diz agora, irmãos, no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo fala sobre os efeitos da idolatria. Primeiro ele diz assim: julgando-se sábios, tornam-se loucos. Homens descrentes, julgando-se sábios, tornam-se loucos. Trocaram a glória de Deus por imagens de homens, aves, quadrúpedes e répteis. Isso é uma degradação espiritual. Passam agora a servir a criatura. Trocam a verdade pela mentira. É a degradação moral, os pecados sexuais, a homossexualidade. A idolatria leva a isso, irmãos, leva à degradação. A idolatria leva à degradação, à perda da referência do divino, do santo. Aonde nós encontramos uma referência de santidade? No Senhor Deus. Quando nós não temos mais o Senhor Deus, ou quando temos agora deuses feitos à nossa vontade, nós perdemos a referência do divino. Perdemos a referência do que é santo, e daí a degradação espiritual e a degradação moral, a degradação dos costumes. É simplesmente um ato contínuo. Após a idolatria, ele sucede dessa maneira. A idolatria nega o entendimento teológico de que Deus é Deus e o ser humano é ser humano. A idolatria apaga a distinção que existe entre Deus e a humanidade. O texto de Eclesiastes 5:2 diz assim: Deus está no céu e você está na terra. Há uma diferença fundamental, uma diferença brutal.
E quando você tem agora um Deus que você criou, não existe mais essa diferença. Rompe a conexão com ele. Seja flagrante e aberta ou oculta no coração, a idolatria rapidamente rompe o nosso relacionamento com o Senhor e leva a um círculo vicioso de degradação moral que só piora com o tempo. Não é de admirar o que aconteceu no dia seguinte. Depois de oferecer sacrifícios ao ídolo, eles começaram a se divertir, realizando o que Ellen White descreve como uma imitação das festas idólatras do Egito. Fizeram Deus. No dia seguinte já estavam cultuando Deus, já estavam fazendo festa para esse Deus. Festas de idolatria. O resultado de fabricar deuses é a degradação moral. Os seres humanos são especialistas em fabricar seus próprios ídolos. Eles criam seus próprios deuses, o que já é ruim o suficiente. Mas depois vão e servem a esses deuses. O Criador é substituído por coisas que mais cedo ou mais tarde levam ao declínio moral. Sabe, irmãos, isso é para que isso está registrado na Bíblia, para que a gente aprenda. Tudo que foi escrito para o nosso ensino, para que cuidemos de não colocar deuses no lugar do Deus Criador. Porque se fizermos isso, a degradação moral, ela é certa. A Bíblia mostra isso. Toda vez que o povo de Israel praticou a idolatria, os costumes morais, o relacionamento, caíram também numa degradação total. O Senhor nos abençoe e que a gente tenha sempre o Senhor Deus, único Senhor Deus, como nosso Deus, aquele que nos criou, aquele que nos mantém, mas especialmente aquele que nos salva, aquele que nos salva para a vida eterna.